comunicação com os espíritos. Então, aí é uma proibição de Deus, tá? Para todo cristão, todo evangélico, não há comunicação com espíritos de pessoas mortas, tá? Isso aí a gente deve correr longe, tá? Porque eles transfigurem anjos de luz, quanto mais os nossos parentes, né? Aí eles citam também a passagem da pitonisa de Endor, né? Lá em Samuel 28:7, eles falam que, mas Samuel apareceu para Saul quando ele foi consultar a pitonisa e tal. Só que, se você for ler, ler a passagem, a história toda, eu só vou contar, porque não dá para você ler tudo agora. Saul tinha desobedecido a Deus, já fez tudo errado. Deus mandou ele ir para o sul, ele foi para o norte. Fez tudo errado. E aí o Espírito Santo saiu dele e foi para Davi. Então, quando o Espírito Santo saiu dele, ele não tinha mais direção espiritual de Deus. Ele perdeu completamente a direção espiritual de Deus. E só que os inimigos continuavam vindo para destruir Israel. E ele buscava Deus e Deus não falava mais com ele, porque estava sem o Espírito Santo, não falava mais pelos profetas, que estavam proibidos de falar para alguma coisa, profetizar alguma coisa para Saul. E no desespero de causa que ele fez, ele foi atrás de uma feiticeira. Ele tinha expulsado, por ordem de Deus, todos os feiticeiros, necromantes, agoreiros, tudo para fora de Israel. E aí ele teve que se esconder numa capa e ele foi até a pitonisa de Endor e ela simulou, ela chamou Samuel e, segundo ele lá, só que Saul tinha aquele probleminha básico que a gente sabe, né? Ele era possesso por demônios. Davi tinha que tocar lá o instrumento para acalmar ele, que ele ficava tão irado, tão possesso, que ele queria matar todo mundo. Então, ele era um ser possesso. Foi consultar uma pitonisa, uma feiticeira. Imagina a situação. Se o diabo não enganou ele achou que viu Samuel. E é engraçado que ela chama ele do abismo, né? A feiticeira chama Samuel do abismo. Ela chama de baixo. Então é engraçado, se é de baixo, o Samuel não estava embaixo de nada, né? Samuel estava com Deus. Ele estava em cima. Ele tinha que ter descido, não tinha que ter subido. Mas em todo caso. E aí, ela engana ele, porque se você ver a predição da pitonisa, tudo que ela predisse não aconteceu. Ele é quem se matou. Ela disse que ele ia ser morto, e no final foi ele que se matou, se jogando na espada. Ela disse que toda a família dele ia morrer e sobrou filhos. Então, a previsão dela, o que o espírito que se passou por Samuel profetizou para ele, deu tudo errado. Então não era Samuel, porque toda a profecia de Samuel, nenhuma dela caiu por terra. Ele era um profeta aprovadíssimo por Deus. Tudo que ele profetizou deu certo. Então, ali a gente viu que não era o espírito de Samuel. Era um espírito se passando por Samuel. Por isso que Deus fala, não consulte os mortos, porque aquele que vier não será o teu morto que foi, vai ser um espírito se passando por ele, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas. Já vi muita gente ser enganada nessas coisas de ver espírito de pai, de mãe que voltou, que diz que falou e não era, né? E eles acreditam em vida em outros planetas. Por que eles acreditam em vida em outros planetas? Porque até um tempo atrás, quando eles eram questionados de que as pessoas reencarnavam, e vai chegar um tempo que não vai ter mais gente para reencarnar, porque a população já são 5 bilhões, aí eles davam a desculpa de que elas demoravam anos para reencarnar. Agora eles estão dizendo que também elas reencarnam em outros planetas. Então foi uma forma de eles dar uma ajudada aí nessa conta, porque a matemática não estava fechando. Chegou um tempo que ia ter mais gente reencarnada do que gente com espírito novo, né? E aí eles deram também reencarna em outros planetas. Só vou falar uma coisa breve, que também essa coisa não é muito importante, é o que diz em Provérbios 8:29, que Deus pôs termo a todas as coisas. Então, não adianta que o ser humano... Deus pôs termo para o mar não avançar na terra. Deus pôs termo na lua, para a lua não, com as marés não destruir a terra. Deus pôs termo no sol, para ele não queimar a terra.
Deus pôs termos no homem também, porque o homem está limitado pelo fôlego, tá? Como não há vida em outros planetas, como não há ar nos outros planetas, então o homem está limitado pelo nariz, né? Deus colocou ali, você vai ter que respirar oxigênio. Não adianta querer sair da Terra não, porque no outro lugar não tem. Para por aí, né? Só não basta o mal que fez para a Terra, quer fazer viajar para outros planetas para destruir o resto, né? Então, com pecado, não dá. Agora, eles dizem, então, que fora da caridade não há salvação. Só que o correto é dizer, fora de Cristo não há salvação. Sem Cristo não há salvação. O Espírito, eles dizem que são cristãos, né? Só por causa do evangelho que eles torceram lá, segundo o Espiritismo, o Kardec diz que eles são uma doutrina cristã. Mas eu vou dizer uma coisa que eu já disse uma vez. Não há cristianismo sem Cristo. É impossível você falar, eu sou cristão, mas o teu Cristo é o quê? Teu Cristo? É um avatar, é um esclarecido, é um espírito iluminado. Não, 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 não. No cristianismo não diz que Cristo é um espírito iluminado, que é um avatar da síntese, que é uma pessoa. Não, é uma Maitreya. Não, 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 não. O cristianismo da Bíblia diz que Cristo é o próprio Deus encarnado. Então não vem com essa história, não. Eles não são cristãos. Uma vez eu fui, uma colega minha me chamou para orar por ela, porque ela estava com um problema, e não curava, ela ia para o médico, aí ela me chamou, porque ela sabe que eu sou cristão, para orar por ela. Aí eu cheguei na casa dela, e ela é espírita. Aí eu cheguei na casa dela e falei, olha, eu vou orar por você, falei de Deus para ela, falei de Cristo, tal. Aí ela começou, não, eu também tenho Deus. Deus é um só. O meu Deus é o teu Deus. Igual eu falei, não, não, não. O meu Deus não é o teu Deus. Primeiro, o meu Deus é pai de Jesus Cristo. Começa por aí. É esse Deus que é nesse Deus que eu vim orar aqui. Ele é quem vai te curar. Ele é pai de Jesus Cristo, que mandou para salvar. Eu já aproveitei, emendei já falei do processo da salvação, já aproveitei. E eu falei assim, é muito diferente, porque se o teu Deus é o mesmo que o meu, ele poderia ter te curado. Se você me chamou, é porque você acha que o meu Deus tem alguma coisa de diferente do teu. O teu não conseguiu te curar, então você me chamou. Então, o meu Deus é pai de Jesus Cristo. É nesse aí que eu vou orar. Aí eu orei por ela, ela se curou para a glória de Deus, e nunca mais voltou para lá, pro hospital, né? Então, ela me tem, assim, me respeita por causa disso. Mas, continua no Espiritismo. Mas Deus é ali, ó. Em nome de Jesus Cristo é que o negócio se produz. Esse negócio de o Deus é igual, Deus é o mesmo. Não. Meu Deus não é igual, não. Vamos ler aí Efésios 2:8, que fala sobre que não é pela caridade, né? Você não vai ser salvo porque você é bonzinho. Porque Deus fala assim, quando o jovem falou, bom mestre, para Jesus, Jesus falou, bom é Deus, ninguém é bom, não. Não é que essa história de bom, caridoso, que você vai fazer caridade e você vai melhorar por você mesmo, que isso não pega. Para mim não cola. Eu tô aqui, eu vim te salvar. Não vem com essa história de que você se salva sozinho pela caridade, eu tô fazendo o que aqui, né? Jesus falou para ele, aqui é a minha versão Alameda, né? Não é Almeida, não é Alameda. Efésios 2:8-9, que diz que como é que deve ser feito? Como é que funciona, né? Ele fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar lá e dizer assim, eu fiz milhares de obras, eu me salvei por mim mesmo, eu mereço, sou merecedor. Não, 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 não. Não é pelas obras que você faça que você vai ser salvo, mas pela graça no crer em Cristo Jesus como teu Salvador. É isso que vai fazer você alcançar a salvação. Então, o Espírito, ele acha que a salvação dele, o perdão dos pecados, já que ele não acredita em pecado assim, mas o perdão das coisas erradas que ele fez, vai ser como se fosse uma contabilidade, né? De débito e crédito, né? Eu vou fazendo, eu vou te diminuindo meu débito. Eu vou fazendo,
caridade, meu crédito vai aumentando e meu débito vai diminuindo. Só que não dá certo, porque a Bíblia fala que o nosso pecado, ele é uma dívida eterna, né? Então, por mais caridade, você precisa de uma eternidade para fazendo caridade, mesmo assim você não salvaria. Porque cada vez que você fizesse, mais continuado seria a tua dívida. Por isso que Jesus veio pagar a nossa dívida, porque o nosso débito é impagável. Então ele tinha que ser pago pelo sangue de Cristo. Tá? Então não adianta você querer pagar o teu débito sozinho, por você mesmo, você ser uma pessoa boazinha, eu sou bom, por isso que eu... Não. Bom é Deus. Então o correto é dizer, fora de Cristo não há salvação. Outro dia falando também sobre as heresias da Igreja Católica, né? Que foram atacadas pelos concílios católicos, eu também falei sobre isso, né? Que eles acham também que fora da igreja não há salvação. E não é bíblico. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que fora da igreja não há salvação. Você tem que estar dentro da igreja para ser salvo. Não. Você tem que estar dentro do corpo de Cristo. Porque tem muita gente dentro da igreja que não está. Tem muito joio dentro da igreja, a parede de concreto, que não é. Ele tá ali, canta os hinos, está conosco, mas ele não é cristão. Ele não aceitou de verdade. Então, para a salvação, você tem que estar em Cristo. Para que você seja uma nova criatura. Fora dele não adianta. Então, esse é o correto. E o 10º aí, não cobrar pelos serviços, mas vende os produtos. Então, ele fala que é o que Jesus falou, de graça receber, de graça dai. Uma vez eu estava falando com um amigo meu, e eu falando com ele, e a gente conversou, ele perguntando sobre os dons, sobre como Deus fala conosco, ele queria saber como é que é isso, estava explicando para ele. Aí ele falou assim, você ia ganhar um dinheirão se você começasse a usar esses dons, né? Você começar a pegar as pessoas e falar, começar a falar, usar os seus dons de conhecimento, de sabedoria, de profecia, você ganhar um dinheirão, né? Eu falei, não funciona assim. Você não tem que vender, você não pode vender as coisas que não são tuas. O dom é de Deus, então você não pode vender. Eu não posso fazer uma tenda e ficar atendendo o povo e vendendo consulta. Isso não existe, né? Então, a gente não pode vender as coisas santas de Deus, né? Senão a gente vai ser que nem aqueles vendilhões do templo que Jesus foi lá e espantou todo mundo com chicote, né? Então, eu não posso vender. Se você tiver um dom de Deus, se Deus te agraciou com um dom, glória a Deus. Você não venda por nada, porque o dia que você começar a vender, ele vai sumir. Eu conheço muito, você pode observar no meio evangélico, muitos cantores famosos, que depois que ficaram famosos, começaram a cair, porque começaram a vender o dom. Deus lhe deu um dom, eles começaram a vender, ganhar muito dinheiro com esse dom, e agora estão decadentes, porque Deus desaprova. Tá? E também eles não acreditam em exorcismo de espírito, por razões óbvias, né? Vamos dar uma lidinha em Lucas? Lucas 11:19, que fala sobre isso, um pouquinho sobre isso, né? Vou achar aqui na minha Bíblia. 19 fala assim, se eu expulso, Jesus falando, né? Que ele foi acusado que ele expulsava os demônios pelo princípio dos demônios do Beelzebul. Ele fala assim, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que os expulso os vossos filhos? Então, ele está dizendo assim, eu expulso o demônio. Existe, sim, o expulsar demônio. Existem demônios malignos que devem ser expulsos. Aí me lembra daquela moça adivinha também que vinha seguindo Paulo e dizendo dizendo coisas boas, que fizeram o caminho, Só que o apóstolo Paulo começou a falar, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque esse espírito que fala não é o espírito de Deus. E ele foi lá e expulsou. E essa moça dava muito lucro, adivinhando, ela dava muito lucro para os donos dela, né?
pros patrões dela. E ele, quando expulsou aquela pessoa, aquela menina começou a não falar mais, porque era o espírito maligno que estava sobre ela que adivinhava. Então, na Bíblia, vários exemplos de pessoas possuídas por demônios, por espíritos que fazem passar por outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente não deve acreditar em todos os espíritos. O apóstolo Paulo já diz isso. Nós não devemos acreditar em todos os espíritos. E ainda que um desses espíritos venha se transfigure em anjo, profetize, falem coisas que aconteçam, façam milagres no céu e aconteça, mas esses milagres sejam para te desviar de Deus, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja maldito, porque nem o espírito que é de Deus vai militar contra Deus. Então, se vier um espírito e tentar te passar, uma vez o pastor falou uma coisa, uma experiência que ele teve, o pastor Luiz Fernando, que ele disse que ele estava precisando muito de uma direção de Deus, e ele estava orando muito, pedindo para Deus dar uma revelação para ele, de qualquer jeito, falar com ele de qualquer jeito. E ele teve um sonho e uma visão, que vinha um anjo na cabeceira da cama dele e falava para ele o que ele deveria fazer. Só que quando ele colocou os olhos para baixo, ele viu que no lugar dos pés do anjo tinha uma pata de bode. E foi uma maneira de Deus revelar para ele que não era dele. E aí ele foi lá e repreendeu esse espírito maligno e ele se mandou. Então ele vai se passar por aquilo que você quer. Ele vai tentar se passar. O apóstolo Paulo diz que ele se transfigura até em anjo de luz, né? Não sei se o apóstolo. E aí ele fala, quer dizer, é muito perigoso. Ele se faz de belo, ele se faz daquilo que você quer, ele mostra, então é de engano. São espíritos de engano. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então o espiritismo, eu tenho colegas que são católicos, mas também são espíritas. E eu falo para ela, é impossível você ser as duas coisas. Se você é católica, você acredita em Cristo. Você não pode acreditar em espíritos, você não pode consultar. É a mesma coisa, parece que é uma coisa, eles não entendem que não há comunhão entre luz e trevas. Você não pode dizer, eu sou cristão e sou espírita. É impossível isso acontecer. Porque são duas religiões excludentes que lutam uma contra a outra. Porque uma diz uma coisa e outra diz outra completamente diferente. Então, embora tenha esse verniz evangélico, cristão, que eles dizem, né? Embora pareça, mas nem tudo que parece é. Então, é uma coisa meio de camaleão, né? Ele muda de cor e você vai achando que ele... É o tal do mesmerismo lá, né? Do Houdini falando. Ele se mesmeriza, ele vai se acomodando, ele vai te agradando, ele vai chegando até você, vai te abraçando, te acolhendo. E você fala, nossa, como é bom, como eles são humanos, caridosos e tudo. Não é possível que não seja verdade. Eles são muito bons para não ser verdade, né? E aí é que mora o perigo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque não tem nada a ver com o cristianismo. E a gente tem visto muitos filmes com essa temática, desenhos com essa temática, e passa, as crianças, adolescentes, os jovens estão vendo. E eu me lembro quando eu era criança, eu tinha já também esse interesse do sobrenatural, e eu só não fui para esse lado porque minha mãe era evangélica e o negócio ali com ela não tinha esse negócio de espírito, não. Ela não tinha esse negócio de ver espírito, de conversar com espírito, que ela curava isso na varinha lá que ela pegava atrás do quintal, ela resolvia, o espírito sumia rapidinho. Mas eu tinha essa curiosidade quando eu era mais novo, né? E só não me engatei por esses meios porque eu aprendi desde pequeno o evangelho, né? Então eu sabia que aquilo ali não era Deus de verdade, né? Era alguém tentando se passar. Mas os adolescentes, eles são muito influenciáveis. Os jovens são muito influenciados pelo espiritismo, pela feitiçaria, por negócio de bruxa. Por isso que Harry Potter foi um sucesso.
Porque o espiritismo, a feitiçaria, o que seja, o ocultismo, de uma forma geral, ele te dá poderes. Parece que você está no controle da situação. E a gente sabe que não. Que eles não estão no controle, nunca estão. Eles estão sendo manipulados por uma outra realidade espiritual. Então, ele nunca está no controle. Mesmo nós, evangélicos, não estamos no controle do sobrenatural. O evangélico ele também é muito místico nessa área. Porque quem controla é Deus. Nós não controlamos o Espírito de Deus. Ele é que nos ensina e nos conduz a toda a verdade. Então, os dons de Deus só se manifestam quando o Espírito Santo quer. Ele dá a cada um como ele quer, ele instrui cada um como ele quer. Então, nós não estamos no controle. Nem nós que estamos com Deus, não estamos no controle. Quem está no controle é Deus. Ele é que manda, ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Nós não damos ordem para ninguém, não somos superiores. E também, do outro lado, as pessoas que tentam manipular o culto, do outro lado, também se dão mal, porque elas acham que estão no controle e elas não estão no controle, elas estão sendo manipuladas. É diferente, tá? Então é isso. O espiritismo não é cristianismo e nós não compactuamos com isso, tá? Nós não acreditamos nisso, não acreditamos em conversa com espíritos de mortos, não acreditamos em reencarnação, tá? Quando nós somos ressuscitados, nós ressuscitaremos no nosso novo corpo glorificado. Não vai ser no corpo de ninguém, vai ser no nosso corpo, tá? Vai ser o nosso espírito, vai ser a nossa alma. Não vai ter esse negócio de ficar indo cada um para o corpo do outro, não, tá? Então é isso que a gente tem que guardar. A salvação só em Cristo Jesus, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e ficar bastante esperto, porque não será a primeira nem será a última doutrina que pode aparecer. Pode acontecer outras, né? Então você também que é chegado a horóscopo, tem que tomar cuidado, viu? Tem muito crente aí no horóscopo. Também é uma forma de espiritismo, isso aí, embaixo de espiritismo. É uma previsão no futuro, do teu futuro, e que é muito genérica. São os agoreiros, adivinhos, que estão adivinhando aí a frio, né? Eles fazem uma coisa genérica e quem se encaixar tá valendo. E não serve para todo mundo. Então, eu vejo muito cristão, eu sou de peixes, eu sou leão de Judá, dá licença, eu sou de leão de Judá, né? E agora tem muita gente, eu sou de peixe, eu sou de aquário, eu sou de não sei, a pessoa me pergunta, que signo você é? Não sei, não interessa signo, meu destino não é regido por signo, é por Deus. Não vem com negócio de signo que não vai rolar. Ou senão eu falo assim, sou leão, leão de Judá. Pronto, acabou. Né? Porque senão a gente fica também nesses esquemões aí, fica moderninho, legalzinho, mas totalmente fora do contexto, tá? Então é isso. Sobre o espiritismo, é isso. Tá? A gente ficar de olhos abertos e também saber ter argumentos de falar com as pessoas. Porque a gente tem muito amigo que é... Eu tenho muito amigo que é espírita e aí eu tenho como rebater, como falar. Fala, não, cristão não é, porque a Bíblia fala isso e vocês falam isso. Aí eu vou comparando e vou batendo, aí eles vão ficando, não sabia que era assim. Eu não sabia, agora eu estou entendendo e tal. E aí você vai tendo como falar com eles. Você tem resposta, você consegue falar com eles. Né? Porque tem gente que às vezes a pessoa vem, né? E ela fica com a mão presa, ela fala assim, eu não sei como falar. Eu vou chamar o irmão tal, vou chamar o pastor tal, que ele Não, você que tem que falar. Você tem que aprender para você ir lá e falar, é assim, tá? Então, eu espero que com essa... Tá bem resumidinho, né? Porque precisaria de muita coisa, que é muita coisa, mas dá para você... Aí já deu para vocês se prepararem e saber como conversar, como debater, como falar, tá? Então tem umas coisas que... Porque você respeita o outro, né? Você respeita as religiões. Que nós temos liberdade de religião. Mas espiritismo não é
kardecismo. Não combina. Não dá para combinar o espiritismo com o kardecismo, tá? Ok, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida?